Não queira controlar a vida. Nós estamos aqui na Terra para aprender. E somente aprendemos quando não queremos controlar as coisas. Quando queremos controlá-las, impomos a nossa lógica a elas. E assim não temos como aprender com elas. Aquele que quer controlar tudo, ele engessa, ele estrangula os eventos, os acontecimentos, as vivências, acaba predeterminando os resultados dos acontecimentos, dos eventos, das manifestações da vida, e assim tudo acaba sendo desviado do fluxo natural. Então, quando o ser humano quer controlar a vida, ele se coloca contra ela, acaba sendo derrubado, esmagado, triturado. Então é preciso tomar cuidado para estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E isso nós somente conseguimos fazer quando vivemos de forma espontânea, natural e intuitiva, sem querer controlar a vida. Porque quando queremos controlá-la, não estamos no lugar certo, não estamos na hora certa, onde deveríamos estar, e também não fazemos o que é certo. Tentamos impor à vida a lógica do nosso cabeção. E o que a vida vai fazer? Vai nos devolver os resultados dessa nossa falta de tato, falta de sensibilidade, falta de percepção. Porque a vida está sempre nos devolvendo, através da atuação da lei da causalidade, aquilo que fazemos, aquilo que lançamos para o universo. Tudo acaba voltando. E aqueles que querem controlar a vida colhem coisas terríveis, contrárias do esperado. Contrárias do esperado. Então, o ser humano precisa viver de forma mais despreocupada. Não estou aqui dizendo que o ser humano deva ser um malandro, que não deve se esforçar, que não deve se empenhar, que deve deixar tudo para a última hora ou nem fazer as coisas. Não estou falando nesse sentido. Estou dizendo que o ser humano não pode atuar apenas no piloto automático. Não pode ficar apenas aqui no cabeção, pensando as coisas na perspectiva material apenas. Porque se o ser humano vive assim, ele restringe a sua percepção, a sua sensibilidade, a sua capacidade de compreender. O ser humano precisa trabalhar com a matéria fina, ou seja, com os planos que estão acima do plano terreno. Como o ser humano contacta esses planos? Como o ser humano consegue captar o que lá está configurado, interferindo na vida terrena? E também lançar coisas boas para a matéria fina, para que das boas ações resultem boas consequências. Como o ser humano atua e precisa atuar para conseguir fazer esse trabalho no todo, não apenas aqui na matéria grosseira, mais pesada, mas também em planos mais sutis. Como o ser humano faz isso? Como ele faz? Atuando apenas com o intelecto, buscando controlar a vida, buscando engessar a vida, buscando impor à vida os seus desejos? É assim que o ser humano comunga com algo maior? É assim que ele transcende a matéria grosseira mais pesada? Não. Precisa trabalhar com a intuição, com a sua vida interior. Assim o ser humano compreende a vida de forma mais ampla e entende por fim que a vida é muito maior do que ele e que é impossível tentar controlar aquilo que é maior do que o ser humano. Aquilo que é maior que o ser humano haverá de esmagá-lo se ele quiser controlar
isso, se ele quiser se impor à vida. Então, é preciso ser natural ao máximo. É preciso ser simples de coração, não medíocre. Não confundamos a simplicidade com a mediocridade, porque a mediocridade ela é resultante do cabeção. O ser humano hoje é medíocre diante da vida porque quer controlá-la e quer impor os seus desejos a ela. Isso é a mediocridade. É a mediocridade existencial, a mediocridade espiritual e, por fim, a mediocridade intelectual também. Porque desde longa data o ser humano não cria mais nada novo na perspectiva intelectual. A coisa está na mesmice, a longa data. A longa data. Então, para comungar com a vida, para fluir, para se sentir leve, tranquilo, para levar uma vida equilibrada, o ser humano precisa viver intuitivamente, porque a intuição ela tem conexão com planos mais finos, planos mais sutis. E assim o ser humano enxerga a sua vida para além da matéria grosseira mais densa. E assim o ser humano capta coisas mais elevadas. E quando ele as capta, ele percebe que a graça da vida está justamente nessa espontaneidade, no fator surpresa, né? Porque quem quer controlar a vida, ele joga fora, ele lança fora o fator surpresa. Ele fecha as portas para o fator surpresa. Mas é justamente o fator surpresa, o inesperado, que traz alegrias imensas quando o ser humano se depara com algo que ele não esperava. É isso que traz aquela alegria inovadora, aquela alegria que revigora o ser humano. Quando algo de repente chega em sua vida e traz um novo ar, traz uma nova energia, traz um novo fluido, uma nova perspectiva, uma nova percepção, novas emoções. A vida espiritual é justamente isso. Essa inovação que não tem nada a ver com os modismos, por sua vez. Os modismos são criados pela mente humana e a inovação ela é um resultado da vida espiritual. Um resultado do próprio universo que traz coisas novas para o ser humano através dos fluidos espirituais em constante movimento. Então, esse movimento espiritual, essas energias espirituais em constante movimentação, constituem a inovação na vida do ser humano. Quando o ser humano vive para isso, se entregando para essa fluidez da vida, sem querer controlá-la, o ser humano experimenta inúmeras inovações ao longo da sua vida. Vive para o novo, como disse Cristo. O Filho de Deus disse que o ser humano precisa nascer de novo, nascer para o Espírito, sair um pouco do cabeção e renascer espiritualmente. É assim que se consegue uma elevação da vida no todo. Uma renovação. A renovação não está aqui na mente. A renovação está no espírito, que é a constante renovação. E quem vive nesse fluxo, ele não busca controlar a vida, mas se entrega a ela. Segue junto com ela nesse rio que desembocará em determinado instante no mar. Mas esse ser humano pós-moderno, bitolado, racional, cheio de dogmas religiosos e ideológicos, ele quer frear o fluxo do rio, quer frear o fluxo da vida, porque não quer se deparar com o inesperado, com o novo, com os riscos. Quem não quer correr riscos também não vive, porque viver é um tanto perigoso.
fazer o quê? Perigoso no bom sentido. Então, com medo de todas essas mudanças, porque a vida é mudança contínua, porque a vida é movimento, com medo das mudanças, as pessoas querem controlar a vida, para que tudo seja certo, garantido, seguro. Mas a única segurança da qual o ser humano pode dispor é a sua vida intuitiva. A intuição é a única segurança que o ser humano tem para que ele possa se posicionar corretamente em meio às mudanças, sem perder o bonde. Quem está apenas no cabeção, ele quer controlar a vida e perde o bonde da vida, permanecendo preso ao ponto onde ele perdeu o bonde. E quem vive intuitivamente, pega o bonde e segue, sem medo, porque a graça da vida está nesse movimento, nesse fluxo constante. Quem busca controlar a vida, a destrói. Por isso que está tudo tão engessado hoje. Porque o homem pós-moderno é um covarde. Ele matou a vida. Primeiramente dentro de si. Matou a intuição. Na verdade, sufocou a intuição. Porque ela continua lá em potência, em latência. Basta deixar ela fluir, que ela ressurge das profundezas. Mas o ser humano prefere essa vida cômoda, ele prefere a zona de conforto do que o movimento. E para permanecer na zona de conforto, onde tudo pode ser calculado, estipulado, premeditado, para permanecer lá, o ser humano busca controlar a vida, porque a zona de conforto ela é resultante da tentativa de controlar a vida. Mas tudo o que o ser humano controla, tudo o que o ser humano freia de forma artificial, uma hora se volta contra ele. E é por isso que tudo está ruindo hoje. Tudo está ruindo hoje. Sobre a humanidade vem sendo derramada uma quantidade de força espiritual para que tudo volte ao movimento natural. E o que não quiser voltar ao movimento natural vai quebrar, vai estourar, vai ser estilhaçado. Agora é uma questão de tudo ou nada para a humanidade. Ou ela acorda e se entrega ao movimento da vida, ou ela será dinamitada pela força espiritual, pela luz que irradia mais forte sobre a humanidade, buscando despertá-la. Por isso toda essa loucura sobre a Terra, por isso tanta confusão, porque a luz está cobrando da humanidade uma tomada de consciência. E a maior parte das pessoas não está entendendo o que está acontecendo. Diante do chamado da luz, a maior parte das pessoas ainda quer controlar a vida com o cabeção, em vez de se entregar a ela e fluir junto com a luz que está pressionando de forma aumentada a humanidade para que ela acorde. Os seres humanos hoje são como as virgens tolas que saem com pouco óleo nas lamparinas. Logo o óleo queima, estão na escuridão e não conseguem encontrar o noivo quando ele passa. Assim está a humanidade nos dias atuais, constituída por virgens tolas, que estão perdendo a possibilidade de encontrar o noivo. E por quê? Porque a humanidade quer controlar a vida. As pessoas querem controlar a vida. E por isso perdem o bonde. O bonde está passando, mas as pessoas lá querendo controlar tudo. E quem quer controlar tudo, ele estanca o movimento do espírito, ele estanca a sua intuição.
E somente intuitivamente que o ser humano compreende as coisas no calor da hora, quando é preciso compreendê-las para seguir no fluxo da vida. Não é com o cabeção que o ser humano entende as coisas. Fazendo uso do cabeção, ele se coloca à parte da vida, se exclui da vida. E as pessoas estão sendo excluídas da luz por elas mesmas. As próprias pessoas estão se excluindo, porque estão muito aqui e estão sufocando o seu núcleo, o ser, o verdadeiro eu, o espírito. Porque sem espírito e sem intuição, as pessoas não conseguem comungar com o todo e se tornam expulsas da criação de Deus. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!